quando eu comecei no Melios, né? Eu acho que eu gastava mais dinheiro de gasolina para chegar até o escritório do que eu era remunerado como estagiário. Mas, cara, para mim sempre foi muito claro. As minhas maiores chances de ser bem sucedido era se eu me comportasse como dono. Eu acho que o questionamento que eu fiz. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem profissional que sente que ainda tem tempo para crescer pessoal e profissionalmente, também aproveitar melhor aquelas 40 horas por semana que você dedica ao trabalho. Nosso objetivo com esse podcast é trazer conversas com profissionais fodas no que fazem para compartilhar histórias pessoais, ideias, conceitos práticos que você pode pegar e aplicar na sua carreira. Eu sou o host Matheus Carvalho e eu estou muito empolgado com o episódio de hoje. Quem eu trouxe aqui é o Lucas Tavares, sócio e coordenador de operações de varejo do Melios. Quando eu falo sócio, você deve estar pensando que era um dos fundadores, né? Mas não. O Melios foi fundado em 2011, o Tavares entrou como estagiário em julho de 2016 e foi se tornar sócio de fato no início de 2018, com menos de 2 anos. Essa jornada que ele saiu desde estagiário até sócio começou ali um pouco antes, como estudante de engenharia química na UFMG. Como é comum acontecer com muita gente, inclusive comigo, né, que eu larguei a faculdade também, o curso não estava satisfazendo toda a ambição ali do Lucas. Então, rapidamente, ele começou a buscar outras soluções por fora, atividades paralelas, que eram muito mais interessantes do que a aula. E foi exatamente por conta dessa insatisfação que ele falou, vou tirar um tempo para mim, foi morar na Califórnia e voltou com outra perspectiva. Muito mais interessado em negócios, business, e até por isso começou uma iniciativa ali de fundar um clube de empreendedorismo na UFMG. Depois de algumas semanas, ele acabou percebendo que a universidade não era o melhor lugar para empreender, decidiu, enfim, iniciar uma startup por fora, acabou abandonando o projeto do clube de empreendedorismo, mas começou nesse mundo de negócio de fato. E foi nessa jornada da startup que o Lucas estava sempre ali buscando melhorar, chegar na alta performance, aprender mais sobre habilidades técnicas de vendas, marketing, coisas comportamentais, que ele acabou conhecendo a Gama Academy. Se você que está nos ouvindo nunca ouviu falar da Gama, a Gama é uma escola que ensina justamente essas habilidades, né, para profissionais ali que querem aprender habilidades de futuro mesmo, de fato, e trabalhar em empresas de tecnologia, em startups. E foi exatamente através da Gama Academy que o Tavares conheceu o Melios. Ele entrou no Melios como estagiário no marketing, foi contratado, migrou para o comercial, se tornou gestor, foi para a área de operações, foi promovido novamente até ele chegar no cargo atual de coordenador de operações de varejo. Foi quando ele também se tornou sócio. Para conseguir crescer nessa velocidade, o Lucas teve que se dedicar a Melios ali como se fosse a própria empresa, mesmo antes de ser sócio de fato. É justamente por conta dessa habilidade, de exercer o sentimento de dono, por ter, enfim, assumido tantas novas responsabilidades em tão pouco tempo e por ter uma vontade sempre ali de entregar mais, que eu trouxe ele para o episódio de hoje para compartilhar esse conhecimento dessa jornada. Lucas, sejam muito bem-vindos ao Hungry Foolish. Oi, Matheus. Eu que agradeço aí, é um prazer estar com você. Espero contribuir bastante aí pro podcast e pro pessoal que está nos ouvindo. Sensacional, cara, vai contribuir com certeza. Vou começar aqui de um ponto, inclusive, que eu não comentei nessa introdução, mas eu tenho certeza que foi uma virada de chave para você em algum momento, porque eu sei que foi para mim também, como uma pessoa que também largou a faculdade, que exatamente é o fato de você ter largado. Quando a gente olha de hoje, né, assim, no seu caso, já tá coordenador, já tá sócio, parece ter sido uma decisão fácil, né, uma coisa simples, do dia pra noite, que todo mundo tomaria, né? Mas obviamente naquele momento que você decidiu largar, você não tinha certeza, você não sabia se era certo, você não sabia o que ia acontecer. Então tem curiosidade, cara, até a gente ter do seu lado mesmo, assim, de onde que veio essa vontade, essa coragem de falar, foda-se, vou largar a faculdade mesmo, vou me dedicar ao Melios. Como que foi essa decisão? Legal, ótima pergunta, Matheus. Com certeza foi uma decisão bem difícil, não foi uma decisão tomada do dia para a noite, né? A gente passa por uma guerra aí para ser aprovado no vestibular, estuda bastante. Sim. Eu acho que antes dos meus 20 anos, a minha vitória que eu mais comemorei foi a aprovação no vestibular, né? E fora isso, a gente ainda vive numa sociedade, nossos pais, eles passam pra gente uma segurança que a universidade traz. Depois que você estuda e forma, você tem um diploma, te traz uma segurança que você vai conseguir uma carreira profissional, né? Então, abrir mão dessa segurança, com certeza foi um desafio. Mas, cara, pra mim, eu acho que foi muito mais uma atividade de autoconhecimento, assim.
eu sempre fui muito ambicioso com a vida, né? Sempre quis viver as coisas que eu sonhava. Desde quando eu quis fazer o vestibular e resolvi fazer o vestibular na universidade que eu coloquei como objetivo, meu objetivo era fazer aquilo que ia me fazer feliz. E ao longo da universidade, eu não sentia isso, né? Eu não tava me sentindo realizado com o estudo das matérias, né? Eu fazia engenharia química e, pô, eu não estava empolgado para aprender tanto aquelas matérias que eu via no curso. Tem dificuldade, inclusive, cara, de imaginar alguém que consegue se empolgar com engenharia química. Parece um negócio tão chato, assim. Pô, cara, assim, eu achava interessante, eu via que meus amigos ali gostavam do que estavam aprendendo, né? A gente sempre tem um curso, a parte básica do curso, né? Que são as primeiras Sim. matérias, que são um pouco distantes do período do ciclo profissional. Então eu ouvia muita gente me dizer, cara, por mais que você não tenha se identificado com essas matérias, quando chegar no ciclo profissional você vai se identificar mais. Mas pra mim já estava ficando bem claro que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? E aí isso começou nos primeiros períodos. Aí com o tempo, igual você mencionou, né? Fiz um intercâmbio, morei fora, tive o primeiro contato com empreendedorismo, participei de alguns Startup Weekends, ouvi empreendedores palestrarem, e aí foi a primeira luz, assim, né? No fim do túnel, que foi, cara, eu tô vendo esse pessoal palestrar aqui, e eu queria viver da forma que eles estão vivendo, né? Foi a primeira vez que eu vi assim, esse caminho eu acho que tem mais a ver comigo do que o caminho que eu tô seguindo na universidade. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente ver quando a gente pensa em futuro é tentar identificar pessoas que já estão fazendo o que a gente espera fazer para ver se é realmente aquilo que a gente espera e que a gente quer viver. E quando eu fui me aproximando mais, eu falei, pô, eu acho que eu dou muito mais certo aqui nesse ambiente de empreendedorismo. Fiquei super empolgado com os Startup Weekends que eu participei, os mini projetos ali que em um final de semana eu tomava a iniciativa, fazia aquele passo a passo ali de startups. E ficou cada vez mais claro para mim que não era a universidade que eu queria seguir, né? Aí quando eu voltei, continuei atrás desse sonho aí de empreender, tive as primeiras iniciativas querendo ter a minha própria startup. E cara, eu pensei, fui sincero comigo e disse, pô, eu não quero seguir a carreira de engenharia química, não é o que vai me fazer feliz daqui a uns anos. E pra mim ou você vai de cabeça ou você não vai, né? Ou você vive pra uma coisa que você tem paixão, ou então não valeria a pena. Então quando eu parti dessa premissa, que eu queria viver da forma que eu gosto, e pra mim era isso que valia a pena, não fazia sentido nenhum eu gastar mais meu tempo numa vida que não era a minha, né? Eu acho que só para fechar assim, tem uma das frases do Steve Jobs que depois que eu li nunca mais saiu da minha cabeça, que é que o nosso, acho que não sei se você conhece ela, o nosso tempo é muito curto, né? Então a gente não pode desperdiçar ele vivendo a vida de outra pessoa. Então para mim aquela vida de engenharia química não era a minha, então eu tinha que gastar cada minuto ali pra frente com a vida que era a que eu queria ter mesmo. Cara, sensacional. Inclusive, essa frase do Steve Jobs, né? Também mudou minha vida. Assim, aquela palestra de Então, Stanford como um todo. sim, Tipo, uma palestra bizarra. Eu acho que eu já vi umas 5 vezes aquela palestra, cara. cara, exatamente. Também tem um episódio anterior que comenta exatamente isso. Tem visto várias vezes. Tanto é que o nome desse podcast, não sei se você conseguiu identificar, mas Hungry and Foolish é meio que a Sim, frase que o Steve Jobs termina aquela palestra. Ele Stay faz o Hungry. discurso dele em todo e termina falando Stay hungry, stay foolish, né? Que foi uma frase que ele leu no almanac e tudo. Enfim. Mas é um Sim. impacto fantástico, cara. No episódio anterior, inclusive, com o convidado anterior, ele mencionou exatamente a mesma palestra que também impactou ele. Então, Olha que legal. que era incrível como que o Steve Jobs tem esse alcance grande aí de impacto. E em Pois é, relação cara. à sua decisão, cara, assim, por mais que, pô, alguém que tá nos ouvindo que tá pensando, pô, já formei, isso é relevante, largar a faculdade ou não, mas a anatomia dessa decisão que você tomou de falar, pô, eu não vou me importar tanto com as expectativas que colocaram em mim, seja da sociedade, da família, e deixar de largar é muito o que uma pessoa que tá num cargo tradicional e quer migrar pra um cargo mais de startup, por exemplo, deve lidar também, né? Exatamente. Eu acho que faz todo sentido essa comparação.
Naquele momento ali, eu tinha 20 e poucos anos, né? 23 anos. E, pô, era minha família que tinha investido na minha educação aí a vida inteira esperando que eu formasse, que ficaria muito orgulhosa, né? Por ter um filho engenheiro químico formado numa universidade conceituada. Era a estabilidade. Eu acho que hoje uma pessoa que está numa empresa tradicional, né? Ela já tem uma segurança do salário da remuneração vindo no final do mês, uma empresa que tem pouco risco em suas próprias atividades, no seu próprio core business, né? São empresas que já estão há vários anos no mercado e a chance de sair do mercado rapidamente é menor que quando você compara com uma startup, que é uma empresa de maior risco. Então acho que ele realmente pondera isso, de um lado a segurança, a estabilidade, e de um outro risco, né? Ou será que vale a pena eu abrir mão disso para correr atrás de outra coisa? No final das contas, você tem que levar em consideração o que você falou mais cedo, aquela vida que você está querendo viver ou não. O resto, essa questão de estabilidade, a questão de segurança, meio que você vai resolver no caminho, né? Nunca é algo tão simples assim, nunca tem um caminho que ele é perfeito em todas as esferas, né? Então você tem que priorizar algo. Então se eu pudesse dizer o que vale a pena priorizar, é exatamente o que você falou. Ter uma vida que você quer viver de fato e não ficar vivendo com base na expectativa dos outros. Exatamente, cara. Muitas vezes essa segurança, ela nem existe mesmo, sabe? Ela é muito fictícia. Então, pô, eu tenho vários amigos que formaram na universidade conceituada e estão, por exemplo, sem emprego. Então, obviamente, a gente tem uma probabilidade maior de qual caminho seguir para ser bem sucedido, mas eu acho que às vezes essa segurança ela é um pouco hipervalorizada na sociedade que a gente vive, né? A gente meio que tem uma lei. Você não vai ficar sem emprego se você tiver um diploma. E na prática não é assim que acontece, né? Tem várias outras coisas que contribuem ali para o seu sucesso profissional. Muitas vezes até esse diploma ou esse passo mais comum da sociedade, ele pode te ajudar a dar o primeiro passo, mas quando você vê, cara, o que importa mesmo é o longo prazo, né? Então, esse primeiro passo ele fica muito pequeno quando você pensa na sua caminhada inteira, né? Nos seus 50 anos como profissional que você quer percorrer. Aí eu acho que o fator fazer o que gosta, ele é muito mais forte do que esse primeiro fator lá, que foi o que a sociedade julgava como o caminho mais fácil. Fantástico, cara, exatamente isso. E um dos fatores, inclusive, que você consegue utilizar para realmente ter uma entrega boa e gostar do que você faz e ter essa segurança é uma característica que você teve bastante, que eu até fiz questão de enfatizar ali muito na introdução, que é essa questão desse sentimento de dono, né? Pô, você assumir um projeto e falar, cara, isso aqui é parte de mim, é parte da minha vida, eu tenho que realmente me dedicar para isso aqui funcionar bem. E eu tenho curiosidade de saber, porque hoje você é sócio da Melius, então hoje é natural que você se dedique muito, que você trabalhe bastante aí, enfim, tenha uma entrega boa. Mas como que foi isso lá no começo, quando você era estagiário e, enfim, sua remuneração não variava se você trabalhasse mais ou não, se você entregasse mais ou não, assim? Esse sentimento de dono existiu desde o primeiro dia? Como que foi esse começo? Pô, ótima pergunta. Inclusive, quando eu comecei no Melius, né, eu acho que eu gastava mais dinheiro de gasolina para chegar até o escritório do que eu era remunerado como estagiário. Mas, cara, para mim sempre foi muito claro, as minhas maiores chances de ser bem-sucedido era se eu me comportasse como dono. Eu acho que o questionamento que eu fiz, e eu acho que o Gama, Academy, né, e essas outras experiências que eu tive ouvindo palestras de empreendedores que já ressaltavam essa cultura de ownership, eles me abriram muito a mente para isso. Que era, pô, se você se comporta numa empresa como dono, a chance de você ser bem sucedido, é muito maior do que a de uma pessoa que não se comporta como dono. Se é isso que eu estou me prestando a fazer, se eu quero ser bem sucedido nesse caminho, eu vou com o que eu tenho mais chance de ganhar. E o que me dá mais chance é se eu comportar desde o primeiro dia como dono. E eu acho que complementar a isso foi conhecer muito bem a cultura da empresa que eu estava entrando, né? Então, saber que desde os fundadores do Melius até as práticas comuns da empresa, né? Valorizavam quem se comportava como dono, quem se pronunciava, quem buscava crescer a empresa, quem sabia eu poderia entrar em conflitos com qualquer pessoa desde que meu objetivo fosse o bem da empresa e que eu lidasse com isso de forma respeitosa,
foi fundamental para eu entender que eu tinha espaço para me comportar como dono e assim eu ia ser mais bem sucedido. Entendi, cara. Isso aí tem dois lados, assim, principais, né? Tem um lado mais pessoal, que é igual você falou, que você aprendeu nessas palestras. Tony Robbins também, eu li nos seus artigos, que é um dos caras que você é fã, né? Sim. Então, essa questão do ownership tem um lado pessoal e também tem um lado, assim, mais de empresa, né? A Melius estimula esse tipo de característica. Acho que até 11% da última vez que eu li dos funcionários do Melius eram sócios. Hoje deve ter até aumentado, né? Sim, pra gente. Uma das coisas que o Israel e o Ofli, que são os dois fundadores, acreditam, né? Sempre acreditaram, é que junto a gente vai mais longe. Com pessoas boas do nosso lado, a gente vai mais longe. Então, desde o começo da empresa, que eles tiveram essa cultura de compartilhar, né? As pessoas que se destacavam muito recebiam um pacote de ações ali para ser dono também e colher dos frutos que estavam fazendo todo dia, né? Quando a pessoa se dedica ali e traz um resultado fora da curva, ele merece ter esse reconhecimento também da performance da empresa como um todo. Então, para mim foi ótimo, assim, era o lugar que tinha a cultura que eu queria entrar. E volto a repetir, né? A pessoa tem que saber muito bem a vida que ela quer seguir. Essa foi a cultura que deu certo para mim. Pode ser que não dê para outra pessoa, mas eu acho fundamental que a pessoa tente encontrar os valores ali, a forma que ela quer seguir, a forma que ela gosta de trabalhar, o que ela quer para a carreira profissional dela e procure um lugar que ela acha que vai encontrar isso, né? Que as pessoas compartilham dos mesmos valores do que ela. Cara, isso é bem importante, essa questão de cultura, de valores, né? Virou quase clichê, né? Você falar sobre isso, mas assim, é sempre verdade que se você estiver alinhado com a cultura da empresa, naturalmente sua performance vai ser melhor. Só que ao Sim. mesmo tempo, assim, tem pessoas que, pô, não tem essa característica meio inata. Naturalmente, cada um vai ter suas dificuldades. Talvez a pessoa tenha dificuldade ali, por exemplo, de conseguir se dedicar a alguma coisa e não tenha também a cultura da empresa que estimule aquilo. Se você fosse olhar, por exemplo, o Lucas antes nessas palestras, antes de, enfim, você aprender essa questão do ownership, essa questão de sentimento de dono, como que você ensinaria você mesmo do passado a desenvolver essa habilidade, a pensar dessa forma? Ó, interessante essa pergunta. Cara, eu acho que primeiro observar exemplos que dão certo. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Se eu tivesse que ensinar para o Lucas como ter essa mudança, né? Vamos considerar aqui que o Lucas do passado não tinha essa postura. Eu ia focar em três frentes. A primeira delas é uma boa estratégia para chegar nessa mudança. E aí eu ia observar as pessoas que estão dando certo, que estão onde eu quero chegar. E aí nesse momento foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi empreendedores que eram bem-sucedidos e vi que para eles essa cultura de ownership dava muito certo, desde a época do Paulo Lemann, quando ele começou a empreender aqui no Brasil, que ele tentava estimular essa cultura de ownership e todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, por grande parte delas estimulou também essa cultura de ownership, entregando nem que fosse um projeto de autonomia para o colaborador. Então, eu acho que encontrar pessoas que já fazem e fazem bem feito é a primeira estratégia aí que eu ia tentar ensinar. E aí, nessa procura, eu iria ver que a cultura de ownership ela é eficiente. Então, esse caminho é um caminho mais eficiente. Eu acho que um segundo ponto é a parte de estado emocional mesmo, assim. Eu acho que a pessoa ela tem que estar com sangue no olho, ela tem que ter vontade para chegar nos objetivos dela, né? Não adianta em nada eu passar para um Lucas do passado que era importante ele ter uma cultura de dono para ser bem sucedido, se ele não tiver sangue no olho, se ele não tivesse no momento de dedicar para fazer isso acontecer. Então eu acho que tentar colocar a pessoa nesse estado emocional aí de motivação, de sangue no olho, de vontade de fazer acontecer, também seria fundamental. E para isso a pessoa realmente tem que, cara, analisar de forma fria, pô, onde que eu tô, o que que eu quero chegar, eu tô feliz com o jeito que as coisas estão sendo? Se eu não tô, vamos mudar, sabe? A gente precisa mudar mais rápido. Tem uma outra reflexão também que direto eu me faço, né? Que é, cara, o que
o que eu gostaria de ter começado a fazer 10 anos atrás. E aí eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de ter começado a fazer. E aí eu me pergunto, o Lucas daqui 10 anos, o que ele gostaria que eu começasse a fazer hoje? Né? Eu não vou errar igual o Lucas de 10 anos atrás errou. Então isso também é uma das coisas que me ajuda a manter ali um estado emocional sempre ativo. Olhar para frente, pensar onde eu quero chegar e saber que a hora de eu começar é agora, né? Toda caminhada ela é longa, eu acredito pouco em resultado a curto prazo. Então, acho que essas duas coisas eu passaria para esse Lucas. E por fim, cara, eu também acho interessante a pessoa ela se perguntar qual história que ela está contando para justificar o fracasso que ela tem. Então, isso até, já que você citou do Tony Robbins, né? Isso são coisas que eu aprendi com ele, assim. Ter a estratégia correta, estar no estado emocional certo e, por fim, a história que você está contando para você mesmo que está justificando sua falha, né? Então, geralmente a gente inventa N desculpas aí para nossa falha, né? Hoje eu não tenho dinheiro, mas amanhã eu vou conseguir fazer porque eu vou ter dinheiro. Hoje eu não tenho tempo, mas depois que eu formar eu vou ter tempo para abrir o meu próprio negócio. Hoje eu não tenho estabilidade financeira, mas quando eu tiver uma estabilidade financeira eu vou abrir meu próprio negócio. Então a gente inventa N histórias para justificar o que a gente não tem feito, quando na verdade, quando você vai analisar todas as histórias de sucesso, as pessoas mesmo foram responsáveis por tomar iniciativas independente dos recursos que elas tinham disponíveis, né? Cara, essas duas ferramentas são sensacionais e acho que combinando as duas, talvez tenha o melhor dos dois cenários, né? Imaginar, por você do futuro, o que você já gostaria de ter começar a ter feito, né? Cara, sensacional essa ferramenta. Eu não conhecia, inclusive, vou começar a utilizar isso aí também, fazer aquelas coisas de cartinha, né? Você escrever, pô. Sempre um belo exercício pra pensar nessas coisas. E muito do que você falou também, Lucas, está relacionado, pô, questão de definir objetivos, né? Pô, eu quero chegar aqui, eu quero chegar no nível desse empreendedor, ter, enfim, essa alta performance, enfim. Só que ao mesmo tempo, esse objetivo de longo prazo, muitas vezes tem que quebrar ele em objetivos de curto prazo. E no seu caso, por exemplo, a jornada me parece um pouco nebulosa, porque você começou no marketing, migrou para o comercial, depois para operações. Assim, parece uma mudança assim muito grande. Você tinha isso em mente ou foi meio que, pô, apareceu a oportunidade e saiu abraçando? Como foi essa mudança diária ao longo desses últimos 2 anos aí na Melius? Legal. Cara, a mudança de área ela foi aparecendo a oportunidade, eu achei que fez sentido porque eu gostava de fazer e peguei, né? Então quando eu comecei no Melius, meu objetivo antes, quando eu comecei mesmo foi, cara, eu tenho uma empresa que eu admiro, que eu gosto da cultura deles, eu quero ser um empreendedor, então eu espero aprender o que eles estão fazendo de bem feito, né? Voltando para aquela história lá de identificar quem está fazendo bem feito para você tentar fazer parecido. E entrei como estagiário, a vaga que tinha era uma vaga de marketing numa área que eu iria iniciar, então eu sempre fui aficionado por construir coisas do zero, né? Daí que eu vi que eu também gostava dessa parte de empreendedorismo. E aí eu vi que tinha tudo a ver com o que eu queria. Comecei no marketing, com poucos meses aí, com 3 meses, o Israel, que é o fundador, ele me falou que tinha uma oportunidade para eu ser efetivado ainda no time do marketing, se eu tinha interesse. Com esses 3 meses de Melius, eu já estava decidido que, no mínimo, eu queria ficar ali mais tempo, porque eu estava aprendendo muita coisa e tinha muito a ver com o caminho que eu queria seguir. Aceitei essa oportunidade dentro do marketing. Logo depois, ele me falou de um outro desafio. Aí eu já vinha atropelando, cara. Eu pegava tudo para fazer, eu não queria parar de fazer, então eu gostava muito. E aí surgiu um outro desafio que não tinha dono. Eu acho que o Israel falou, cara, esse menino tá precisando de um freio, deixa eu colocar mais coisa na mão dele aqui pra ver se ele sossega. E ele falou, cara, estamos precisando disso. Eu falei, não, deixa comigo, que eu faço também. Aí me aproximei ali da parte do comercial e ia fazendo muita coisa, né? Isso me trouxe conhecimentos bem generalistas nesses primeiros 6 meses aí de Melius, de passar por várias partes. Desde o Gama eu tinha feito para Hustler, e Hustler no Gama é um grupo, né, que aprende a fazer trabalhos comerciais dentro de startups.
O Gama, né, nesse processo de capacitação do Gama, ele divide em 4 áreas, que é a parte comercial, design, desenvolvimento e marketing. Então eu já tinha esse viés comercial, né? Eu vinha da engenharia, quando eu olhei para o marketing, para o desenvolvimento e para o design, eu falei, cara, eu acho que eu estou mais longe dessas. Eu acho que Sim. o comercial eu estou mais próximo aqui. Então já tinha esse viés, já tinha estudado vendas, já tinha lido alguns livros de vendas. Tive essa passagem pelo marketing, então eu fiquei bem generalista. Foi quando teve uma oportunidade na parte de operações, né? E aí o Lucas Marques, que é um outro sócio e o diretor de operações, ele me apresentou essa oportunidade, era para começar uma linha nova de negócios já no varejo físico, como analista, né? Eu tinha sido efetivado como assistente, eu teria minha primeira promoção como analista. E como eu sempre gostei de construir as coisas, sempre gostei de coisa dinâmica, de rapidez, construir uma linha de negócio nova era o que eu queria, né, cara? Eu tava conseguindo empreender dentro da empresa. E aí falei, pô, faz todo sentido pelo que eu gosto de fazer. E aí vi que a operação, até então, o time de operações é o meu caminho mesmo. E desde então vim tendo as minhas promoções e abarcando mais linhas de negócio aqui dentro. Entendi, cara. Agora acho que a visão, assim, minha de fora ficou mais clara. Na prática, eram 3 setores que você estava iniciando projetos novos, que estava te dando aquela oportunidade clássica, né, do intraempreendedorismo. Você Isso. criar um projeto novo ali dentro. Acho que era isso que tem mais em comum em todas, né? Exatamente, excelente observação, cara. Era isso que me motivava, assim. Eu gostava muito de pegar do zero e entregar, sabe? Deixar um legado em cada lugar que eu passava. Entendi, cara. Mas ao mesmo tempo, assim, todos esses projetos. Aliás, você não tinha trabalhado em marketing antes, você não tinha trabalhado em vendas antes, nem em operação antes, e todos os projetos que você pegou eram projetos novos, que na prática estavam fazendo algo ali que você não tinha muita referência, não sabia muito de onde aprender e tudo. Em algum momento, assim, aliás, como que você conseguiu desenvolver confiança em primeiro lugar para assumir esses projetos, ao invés de ficar naquela coisa clássica de, enfim, só entregar o que você tem que entregar, bater ponto e tal? Você teve, pô, receio de fazer merda, cometer erro nesse caminho, assim, como que você lidou com esse problema que tem quando você assume um projeto novo, né, como um todo? Sim. Cara, no Gama eu ouvi uma frase lá do Guilherme Junqueira, que é o CEO do Gama, que foi: o hustler, ele não deixa de fazer, ele pede desculpa. E eu meio que Sim. incorporei essa frase, cara. Na minha cabeça foi: eu vou fazer aqui, eu acho que é o melhor para a empresa. Eu sempre deixei isso muito claro, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente não fazer coisas pensando só na gente, isso aí pode levar a gente pro buraco, mas eu sempre pensei, cara, eu vou fazer o que é melhor pra empresa. E aí eu ia me dedicando, não foi fácil, eu tive que aprender muita coisa on the job, né? Nas próprias startups, assim, o aprendizado on the job, a gente diz que é responsável por 70% da sua formação. Muita gente aprende fazendo mesmo, né? Muita coisa nova, você está criando uma inovação. Então, grande parte do seu aprendizado vem quebrando a cara, vem tentando fazer e aprendendo com os erros. Então, isso também sempre foi muito claro para mim. E eu fui buscando, né? Buscando, fazendo benchmark com o pessoal, lendo livros, ouvindo podcasts. Então, toda fonte informativa que eu achava que ia me ajudar no meu dia a dia, eu buscava, mantinha uma disciplina de me informar todos os dias para conseguir atender a expectativa deles. Entendi, cara. Assim, em algum desses momentos que você tava lá, pô, estudando e tudo, também você performou muito bem no geral, mas teve algum momento que você teve que lidar, pô, com aquelas dúvidas clássicas, né? Será que eu consigo entregar isso? Aquela clássica síndrome do impostor. Será que eu sou bom o suficiente? Talvez eu deveria ter um cargo menor do que eu tô de fato. Você chegou a lidar com isso também nesse período? Cheguei. Eu acho que é sempre du- é, duas vias ali, né? De um lado, nossa ansiedade. Eu acho que todo mundo que está aí entre seus 20 e 30 anos tem uma ansiedade fora do normal aí para Sim. crescer, para ser reconhecido. Então, de um lado, sempre tem essa ansiedade que eu tento me controlar, de outro tem esse receio, né? Pô, será que eu estou pronto para fazer isso? O que eu uso para me deixar tranquilo é a certeza de que eu dei o meu melhor, assim. Então eu sempre penso, cara, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu não tô aqui para fazer coisa pequena, então eu não vou ficar com medo de dar o próximo passo, porque se eu quero chegar a fazer coisas gigantes aqui na empresa, se eu quero ter uma carreira
muito expressiva no cenário nacional e internacional, eu preciso dar lá passos largos. E a hora de fazer é agora, né? A idade de fazer é agora. Então eu não vou ficar com medo de dar o próximo passo. E o que eu vou fazer é fazer sempre o meu melhor, deitar com a cabeça no travesseiro falando, cara, fiz o meu melhor, se não deu certo, o melhor foi feito, e recolher feedbacks. Eu acho que feedback é fundamental para que você consiga balizar até quando você está no trilho ali, né? Então eu sempre pedi muito feedback, eu sempre aceitei muito os feedbacks, sempre procurei entender o que a pessoa queria me transmitir, em vez de entender aquele feedback como uma violência ou uma crítica, porque eu acho que são nesses feedbacks que eu via se eu estava passando do limite ou não. Inclusive eu procurava feedbacks de pares de forma proativa, né? Aqui no MES a gente tem feedback de gestor para liderado, mas não existe um feedback processual de pares. E uma das coisas que eu sempre buscava era esse feedback proativo de pares. Então várias vezes eu cheguei para pessoas que eram de outros times que eu trabalhava junto, no final de um mês ou do tri, e sentei e falei, cara, fala a primeira coisa aí que você acha que eu devo melhorar, assim. Aqueles 5 minutos sem perder a amizade, sabe? Tipo, Sim. nós não vamos perder a amizade agora. Me fala aí, por favor, a primeira coisa que vem na sua cabeça que você fala, isso tá foda, você precisa melhorar. E aí eu acho que o caminho é isso, cara. Colher feedbacks aí e tentar fazer o melhor sempre, sem medo de dar o próximo passo, né? Se você quer chegar longe, você vai ter que correr risco. Cara, é sensacional. É engraçado também os padrões, assim, de todos os episódios que eu gravei, provavelmente vai acontecer por muito tempo ainda nos próximos, que essa questão do que define de fato sua alta performance nunca é só suas habilidades técnicas, porque, igual você falou, as habilidades técnicas você aprende ali on the job, você aprende fazendo. É um pouco mais simples, você, pô, ler um podcast, ler um livro e tudo. Mas você aprender essa ferramenta, igual você falou, de ter essa clareza que você cometeu um erro, ainda assim, você fez o melhor que você pôde, aprender essas ferramentas de questão de feedbacks, né, coisas mais comportamentais de fato, é o que acaba definindo ali o seu sucesso ou não. Isso aí é sensacional, que é sempre um padrão, cara. Todo episódio que eu gravo acontece exatamente isso. As pessoas sempre caem nesse lado. Nunca falar, eu era o desenvolvedor mais foda, eu era o vendedor mais foda porque eu sabia essas técnicas. Nunca é isso. Entendi. É legal, cara. É um padrão bom aí. Exatamente, cara. Imagino até que isso foi um dos responsáveis ali por você ser promovido para gestor, né? Porque o gestor, na prática, vai ser uma pessoa que está se distanciando ali da carreira de especialista, está saindo ali do operacional para liderar outras pessoas, né? Que não estejam, aliás, que estejam de fato no operacional. Não você assumir todo esse trabalho. Como que foi você assumir como gestão, sendo que você nunca tinha sido gestor no passado, né? Como que foi essa transição também de carreira? Ótimo questionamento. Eu acho que a primeira gestão é um eterno aprendizado aí. Tem muita gente pesquisando sobre o assunto, tentando ajudar esses marujos de primeira viagem em gestão, né? Cara, nunca é fácil você se distanciar da parte operacional, porque você já tem um jeito de fazer, né? Que você treinou durante muito tempo, você tem aquele carinho pela forma que você faz as coisas. Quando você passa a delegar e entender que cada pessoa tem ali seu ponto forte, seu ponto a melhorar, seu tempo de aprendizado, conter essa ansiedade e não pegar para fazer, eu acho que é um primeiro desafio aí que todo gestor vai encontrar. E a partir daí, desse desafio, né, que eu tinha que entender que eu estava ali para facilitar a carreira de outras pessoas e não para fazer as minhas entregas, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi que eu sempre gostei de ajudar as pessoas a ter boa performance, né? Acho que isso sempre foi assim. Então, quando eu comecei a ter essa equipe, eu gostava de ajudar, eu gostava de ver que o pessoal estava voando, estava crescendo aqui dentro, sempre me deu gosto. Um outro ponto é que eu tive a sorte de gerir uma equipe muito boa. Então a primeira equipe que eu geri, cara, era assim, sensacional. Os caras eram muito bons, muito melhores que eu, e isso me impressionava muito. Então eu pensava, cara, eu preciso contribuir para o crescimento de uma pessoa que quando eu olho eu penso, porra, já está na minha frente há 10 anos-luz. Então esse foi um grande desafio que me motivou muito a crescer rápido para poder contribuir com o crescimento deles também.
E aí foi isso, cara, foi entender cada pessoa, foi estudar mais essa parte de comportamento humano que eu também gostava, tentar identificar ali qual que eram as oportunidades de melhora para cada um e me desgarrar das atividades operacionais, entender que cada um tinha seu tempo, que minha função ali era agora facilitar o crescimento deles, né? Entendi, cara. Assim, inclusive, eu ouvi uma frase assim um tempo atrás que empreender, de certa forma, é você alinhar vetores. E assim, até gerir é muito isso também, né? Porque você tem um time ali, você tem que conseguir alinhar todo mundo para chegar atingir seus objetivos. E um dos pontos que você falou que é foi importante para você faz questão de, pô, conhecer a pessoa do time, né? Conhecer enfim, quem que tava lá de fato trabalhando contigo. Porque assim, na prática é muito simples você alinhar o seu objetivo pessoal com o seu objetivo profissional. Você, Lucas, tem isso muito claro. Eu sei que se eu entregar aqui, eu vou chegar onde que eu preciso chegar. Normalmente nem todo mundo tem isso claro também. Então uma das funções de gestor tem que ser conseguir alinhar bem essa objetivo pessoal ali da pessoa, né, com o que ele vai ganhar de fato entregando profissionalmente. Como que você faz isso aí hoje? Assim, você chegou a ter que desenvolver alguma técnica também para alinhar, fazer esse alinhamento de pessoas que não têm isso muito claro? Cara, ótimo questionamento. Eu acho que ser gestor, essa parte empática, né, de se preocupar com a pessoa, como que ela está enxergando o lugar que ela está inserida, a empresa que ela está trabalhando, quais são os objetivos dela, eu acho que são fundamentais para, primeiro, você entender melhor por que ela se comporta de determinada maneira, e segundo, se você conseguir direcioná-la melhor, né? Já que seu papel ele é facilitar o crescimento dela e pensar no desenvolvimento dessa pessoa. Eu acho que a primeira coisa que eu procuro fazer é ter um bate-papo bem sincero, entendendo como foi a vida da pessoa. Então, qual que é o histórico dela, desde quando ela nasceu, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, das atividades profissionais que ela já fez, o que ela gostou, o que ela não gostou, quando que ela se sentiu mais reconhecida, qual que foi a entrega que ela considera a entrega mais difícil que ela fez, qual foi o período profissional ou estudantil que ela se sentiu mais feliz, e a partir daí eu tento mapear qual que é o perfil dessa pessoa. Essa pessoa tem um perfil mais analítico, tem um perfil mais comercial, ela gosta de desafio, ela gosta de segurança. Será que eu acho que ela deve seguir para um caminho mais de especialista? Ela gosta de trabalhar mais sozinha ou ela gosta mais de se relacionar com as pessoas? Qual que é o caminho que eu imagino dentro da empresa, pensando nos objetivos dessa pessoa a médio e longo prazo? Então também sempre pergunto, cara, onde que você quer estar daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos? Às vezes a pessoa não tem essa visão muito clara, e aí eu tento fazer questionamentos para incentivar essa pessoa a começar a pensar nisso, né? Então, pô, onde que você quer chegar? Ah, eu não sei ainda. Então tá na hora de descobrir. Você já está lidando com esse tipo de trabalho, qual que você está gostando. Então, às vezes, nas reuniões de feedback, né? Eu sempre pergunto, pô, você já teve experiência aqui dentro do Melios com serviços mais analíticos, com serviços voltados para produto, com trabalhos mais comerciais? Qual deles que você gostou mais? Tento passar para eles também um pouco de como é a carreira mais à frente. Então, pô, a carreira de produto, ela funciona dessa forma, a pessoa tal é quem é responsável por produto aqui dentro. Tento passar para ela como que é isso lá na frente, para que ela mesma consiga entender melhor o que ela gosta de fazer e defina melhor os seus caminhos. Eu acho que só ela que consegue definir. Perfeito, cara. Acho que realmente é uma coisa bem pessoal, assim. É mais uma coisa. Como gestor, você mais estimula do que de fato entrega as respostas, né? É, E se você for olhar no geral, assim, tudo isso que você falou até agora, todos esses conhecimentos que você compartilhou até agora, foram parte da base ali, né, pra você conseguir se tornar sócio de fato. Uma coisa que eu não perguntei ainda, agora que a gente tá encaminhando pro final do episódio, tem muita curiosidade de saber, é por que de fato você decidiu se tornar sócio do Melios. Eu entendo que, pô, a empresa é legal, tem founders sensacionais e tudo, uma cultura muito legal, mas ao mesmo tempo você tem um perfil ali de, pô, sair fazendo um monte de coisa, de pegar vários projetos. Por que você não saiu, por exemplo, do Melios e decidiu testar cargos, trabalhar em outros locais, enfim, outras funções, ou até empreender mesmo, né? Por que você decidiu apostar a longo prazo aí dentro e ficar aí pelos próximos 5 anos, né? O período médio que normalmente você precisa ali para de fato executar sua posição como sócio. Como que foi esse processo de decisão aí? sim.
Cara, a principal coisa são as pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Para mim isso pesou muito, assim. Eu sempre acreditei que eu tenho condição de trilhar outros caminhos profissionais que também iriam me satisfazer, mas eu acho que ao lado dessas pessoas que estão aqui, eu tenho a chance de ir muito mais longe, assim. São pessoas que compartilham os mesmos valores que eu, sempre foram muito éticos comigo, sempre reconheceram muito bem todo o meu esforço. São pessoas coerentes do que falam e do que fazem. Então, quando eu olho e falo, cara, com esse pessoal aqui, eu posso ir muito mais longe. Eu acho que se eu sair do Melios agora, eu não vou fazer nada sozinho. No mundo de empreendedorismo, eu acho que você não faz nada grande sozinho. E aqui dentro eu tenho as pessoas ideais para esse momento da minha vida, para a gente, nos próximos anos, aí 5, 10, 20 anos, fazer uma coisa gigante junto, né? Então não faria sentido eu abrir mão disso para tentar outra coisa. Acho que foi mais por aí. Entendi, entendi. Imaginando, assim, um cenário mais positivo. Essa outra pergunta é um pouco mais provocativa, mas eu preciso fazer por, assim, quanta curiosidade mesmo. Manda bala, pô. Pessoal, é, pô, imaginando um cenário maravilhoso, que deu tudo certo, a Amélios deu um exit, você conseguiu exercer suas stock options e tudo, sua posição como sócio, e sei lá, a empresa foi vendida, você falou, pô, não faz tanto sentido eu continuar aqui. Imaginando um cenário que você já decidiu não continuar, qualquer que seja o motivo. Você iria empreender logo depois? O que você faria assim em seguida? Iria, enfim, continuar essa carreira em outra empresa? Como que você pensa essa questão de próximos passos aí, bem longo prazo mesmo? Entendi. Cara, partindo do princípio aí que meu ciclo tem acabado no Melios, uma das coisas que para mim é claro hoje, né, é que eu gosto de construir coisas e meu grande sonho é conseguir inovar e mudar a direção de um mercado. Deixar um legado de verdade, né, na sociedade. A gente está trabalhando nisso no Melios e depois possivelmente eu ia querer construir um outro legado. Assim, a minha primeira ideia seria empreender, seria procurar um caminho que eu ia ter autonomia para construir uma empresa da forma que eu acredito, e conseguir deixar outro legado na sociedade, né? Mas nada impede de encontrar uma outra empresa que está construindo algo foda, que está com um sonho grande também de ficar gigante e que me dê autonomia para trabalhar, que me dê autonomia para contribuir com eles de forma ativa, e eu iria, né? Eu só não iria trabalhar num lugar que eu não tivesse autonomia, que eu não fosse reconhecido. Eu acho que remuneração nunca foi uma coisa, até então, não me motivou muito. Eu sempre fui motivado por conseguir construir algo e deixar um legado, assim, sabe? Hoje o que me motiva é esse crescimento, cara. Então, eu não imagino um emprego que o cara ia falar, pô, eu vou te dar um cargo aqui de diretor com um puta salário para que você ajude a gente. A primeira pergunta que eu ia me fazer é o que esses caras estão fazendo, onde que eles querem chegar, qual que é a cultura deles, o que está motivando eles, o que eu vou mudar aqui na sociedade que eu estou inserido. Eu quero acordar na segunda-feira feliz, cara. Eu não quero ficar só feliz no primeiro dia do mês quando cai o salário, não. Cara, fantástico. Hoje é o varejo no Brasil, né? Tenho curiosidade para saber qual que vai ser seu próximo mercado aí que você quer deixar seu legado. E até para encerrar aqui, Lucas, então para nossos ouvintes também, por quem querer também continuar acompanhando sua jornada, ver o que você vai fazer logo em seguida, ler seus ensinamentos aí, onde que as pessoas podem te encontrar, seja redes sociais, o próprio Medium, né? Sim. Cara, eu tenho um Medium, Lucas Tavares lá no Medium. Eu tenho um Instagram também que eu compartilho algumas coisas. O endereço é Lucas_Tavares VC, que eu coloco algumas coisas no Instagram também. LinkedIn, também costumo colocar algumas coisas lá, que é o www.linkedin.com/Lucas Tavares. Deixa eu até confirmar aqui esse endereço certinho para te falar. Fantástico, cara. Eu vou colocar tudo também na descrição do post. Vai Perfeito. ficar bem fácil ali para quem O LinkedIn é quiser Lucas seguir. Tavares Costa. E o Instagram é Lucas_Tavares VC.
Fechado, cara. Vai estar todos os links lá, o pessoal continuar acompanhando você. E Lucas, muito obrigado pela presença, cara. O episódio foi sensacional. Eu que agradeço aí, cara. Foi uma honra participar do seu projeto. Já sou um grande fã, desde que você me contou do seu trabalho, que você estava desenvolvendo. Eu achei um trabalho fantástico. Eu sigo vários podcasts que são de fora do Brasil. Eu sentia muita falta de ver um podcast de valor aqui dentro. E, eu sinto muito honrado de estar fazendo, ainda mais depois que eu vi os feras que você já convidou aí para esse podcast. Tenho certeza que vai vir só pessoa muito boa aí para compartilhar os aprendizados com a galera. Sensacional, cara. Espero que seja realmente um podcast aí pra criar uma nova onda de bons podcasts no Brasil, que é raro, né? Então é isso, esse foi mais um episódio do Hungry Foolish. Nosso podcast está disponível no iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, Stitcher, todos os principais agregadores. Se você quiser acessar as notas desse episódio, todos os links que o Lucas mencionou, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever na nossa newsletter também, que a gente vai recomendar ali vários conteúdos incríveis que estamos usando na web. Só acessar nosso site, hungryfoolish.com.br. E para esse podcast ser conhecido também, ajuda a gente a avaliar nos iTunes, coloca 6 estrelinhas lá, ajuda bastante o podcast a ser conhecido, enfim, espalhar essa onda aí de bons episódios pro Brasil. E se o conteúdo foi útil também, compartilhe com alguém que você conhece, sempre bom ali para, enfim, espalhar esse conhecimento também. A gente volta na próxima semana e lembre-se, stay hungry, stay foolish. Abraço.